E aí, gente bonita? Quero falar nesse vídeo é sobre a criação do mundo. E, obviamente, a forma como a Bíblia aborda isso. Só que, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero primeiro fazer uma pequena dinâmica com você. Posso? E a ideia é simples. Observe-se, olha para suas mãos, os dedos, as unhas, braços, pernas. Admire a capacidade de você ficar em pé sem precisar de apoios. E no entanto, se você tentar equilibrar um cabo de vassoura, provavelmente vai acabar causando um desastre. Meu Deus! Pois é, a gente não consegue equilibrar um cabo de vassoura, mas no entanto você consegue se equilibrar em cima de 2 cabos de vassoura, que você normalmente chama de perna. O que eu quero dizer com isso é que o corpo humano é de uma complexidade extrema e pouca gente percebe isso. Um exemplo disso tá na cara. Literalmente. É só você parar para pensar no olho de qualquer pessoa. Atualmente, não existe câmera digital com mais resolução do que um olho humano, que pode chegar aí a seus mais ou menos 400 megapixels. E além disso, você ainda tem um controle de íris para controlar o tanto de luz que entra no seu olho, e você ainda tem um controle de foco automático, para você não ter que ficar se preocupando em ficar ajustando manualmente o foco do seu olho. Também tem um controle automático de lubrificação e proteção, porque através da lágrima você tem a lubrificação do seu olho, e isso também combate a entrada de vírus e bactérias no seu organismo. Tem muito vírus e bactéria que adora isso aqui. E esse sistema de lubrificação é tão automático que você não precisa se preocupar em ficar fechando seu olho propositalmente. E ainda tem um sistema de sincronismo, que os 2 olhos se mexem juntos sempre para onde você quer olhar. Quer dizer, tirando algumas exceções, né? E para completar só essa parte do seu corpo, ainda tem 2 dutos aqui assim, ó, que leva o excesso de lágrima para dentro do nariz, para você não ficar chorando o tempo todo. E para quem já tá um pouquinho mais esperto, já sabe onde eu quero chegar com esse assunto, né? Nós fomos projetados. Na verdade, a Bíblia é bem clara sobre quem fez e como fez tudo que tem nesse planetinha bonito. E tem até uma informação que eu tenho certeza que qualquer ser humano conhece ou já ouviu falar pelo menos. Em quantos dias Deus fez o planeta? 7. Acertou. Não, calma. A gente vai ver na Bíblia direitinho quantos dias Deus levou para criar o planeta inteiro. Vamos lá. O que Deus fez no primeiro dia? A luz. E o que Deus fez no segundo dia? Se você ler na sua Bíblia, você vai ver uma separação de águas. Água no chão e água no céu. Em outras palavras, Deus criou a atmosfera. E o que Deus fez no terceiro dia? Vegetação. Agora no quarto dia, eu vou chamar sua atenção para um detalhe bem interessante. No quarto dia, Deus criou, segundo a Bíblia, talvez a sua tradução mais tradicional, vai estar escrito assim, que foram criados os grandes luminares. Na verdade, foi só lua e estrelas. Mas a parte que eu quero chamar a tua atenção, a luz foi criada no primeiro dia e os astros foram criados só no quarto dia. Que coisa, hein? Na verdade, eu entendo isso como sendo uma forma de delegar função. Deus já tinha criado a luz e agora ele delegou para o sol, para a lua e para as estrelas a função de brilharem, entendeu? Já no quinto dia foram criados os peixes, os animais marinhos e as aves. Aí no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o ser humano. E no sétimo dia, Deus criou... nada não. Pois é, dá uma olhadinha na tua Bíblia aí. Você vai perceber que Deus, no sétimo dia, apenas curtiu todo o trabalho que ele fez. Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Tá, peraí. Deus cansa? Eu vou entrar nos detalhes em um outro vídeo mais apropriado, mas por enquanto entenda isso. O problema não é que Deus cansou, é que Deus deixou um exemplo para nós. Sabe aquela história? O filho quer imitar o pai e acaba fazendo tudo que o pai faz? A ideia era essa. Mas aqui eu quero chamar a tua atenção para um detalhe muito importante e muito sutil, e que muita gente ignora isso. Tudo que Deus fez, ele fez falando. É pá daqui, pá de lá e as coisas aparecendo. Mas na hora de criar o ser humano, Deus parou tudo. E não só isso, ele se ajoelhou para mexer com barro e calmamente planejou, projetou e fez cada pedacinho do nosso corpo manualmente. Eu não sei contar vocês, mas para mim isso demonstra o tamanho da importância que Deus dá para cada ser humano. E é por isso que eu consigo ver como a gente foi projetado de maneira proposital. Não tem nada aqui feito por acidente.
Quer dizer, só isso aqui que complica um pouquinho, né? Estraga um pouquinho o cenário, mas faz de conta que não sou eu, faz de conta que é alguém bonito. Dá pra perceber como Deus se dedicou a fazer cada detalhezinho do ser humano ser uma coisa bacana, uma coisa funcional, uma coisa útil. E a gente que estraga um pouquinho as coisas. Mas não vem ao caso agora, eu não sou médico pra estar tratando desses assuntos. Por isso que eu vejo mais uma importância no fato de que no 7º dia Deus parou e não fez nada. Porque ele queria curtir tudo que ele fez junto com esse ser humano que ele criou. Bonito isso, né? E de novo, algumas observações de fora da Bíblia, mas que são bastante pertinentes e interessantes de você saber. O nome Adão, no hebraico, tem muita similaridade com a palavra terra. É mais ou menos como aquela brincadeira anateresa e a natureza. Essa similaridade das palavras também aconteceu com o nome Adão e com a palavra terra no hebraico. Claro, infelizmente na língua portuguesa fica bem diferente. E mais uma informação sutil, mas que está lá na sua Bíblia. Depois que Adão saiu do jardim por conta do pecado, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, ele ainda viveu por 900 anos. 900 anos! Na verdade ele viveu um pouquinho mais que isso. Mas o que eu quero realmente falar nesse assunto é o seguinte. Olha no espelho. Olha você mesmo no espelho e diz se isso que você está vendo no espelho é capaz de viver pelo menos 300 anos. Complicou. Entende o que eu quero dizer? Como é que um ser humano como eu e como você conseguiria viver 300 anos? Imagina mais de 900. Se você pensar dessa forma como eu estou falando agora, talvez você consiga chegar num raciocínio bem interessante. Com certeza o ser humano era um pouquinho maior do que é hoje em dia. Pois é, Tisson, eu tenho cá comigo que o ser humano com certeza era muito mais alto do que é hoje em dia. E também muito mais forte, muito mais bonito. No mínimo, o ser humano daquele tempo tinha uma cara de saudável que a gente não encontra hoje em dia. E aí eu chego num momento em que muita gente pode estar se perguntando: pô, era legal viver no Jardim do Éden. Eu queria viver lá, mundo perfeito, não caia folha, flor não murchava, ninguém morria, não existia doença. Por que a gente não estava mais vivendo lá? E a resposta é simples, mas ela precisa primeiro de uma pequena explicação lúdica. Senta que lá vem a história. Pense nessa pergunta. Você consegue forçar alguém a amar você? Sei lá, por lei, por decreto ou por uma assinatura num cartório com firma reconhecida? Você consegue chegar para uma pessoa e falar assim: agora você está obrigado a me amar? Não, não, não. Não! O amor é uma coisa que precisa ser conquistada, até mesmo de filho para pai e filho para mãe. E isso, infelizmente falando, o amor devia ser uma coisa um pouquinho mais simples, né? Mas pensa no seguinte: Adão e Eva vivendo num lugar perfeito, onde nada de ruim acontece, nada de mal acontece. É aí que entra a danada da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não era uma macieira. Na verdade, independente de como era essa fruta, ela não existe mais, porque ela tinha um propósito: deixar Adão e Eva escolherem se eles iam amar a Deus ou desconfiar dele. Lembra o que eu falei, né? Amor não se compra, amor não se força, ele é conquistado. Então Deus pôs aquela árvore no meio do jardim e falou: não comam disso, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrerá. E Adão morreu! Não na hora. Não confunda as coisas. Deus falou que eles morreriam, não falou que seria na hora. Mas tudo bem, Deus falou isso, vida que segue. Adão e Eva curtiram no paraíso ali por sei lá eu quanto tempo, até o dia em que Eva encontra o inimigo na danada da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção para mais uma observação importante. Satanás não mente logo de cara, ele bagunça a verdade e confunde a sua cabeça. O exemplo é essa frase aqui, ó. Deus falou, certamente morrerá. Aí Satanás pega o não e soca no meio da frase. Talvez você que está me assistindo tenha ouvido Satanás fazer uma coisa mais ou menos parecida na sua vida. Por exemplo: não, bobo, bebida alcoólica é boa, é diurético, é antioxidante, vai fazer você se sentir mais à vontade. Aí você vai ter vários amigos, vai poder passear tranquilamente com eles. Não, esse negócio de beber e dirigir não é problema não, quem tá cheio de álcool é o tanque do carro. Que, esse negócio de cocaína? Cara, é muito bom. Você usa e você simplesmente flutua nas nuvens em plena terra. Esse negócio de viciar, esquece isso, bobo. Isso aí é coisa da mídia controladora. Você larga quando você quiser. Fidelidade? Para com isso, bobo. Você acha que a pessoa com quem você vive junto também não te trai? Não, o negócio é ninguém é de ninguém. A pessoa que vive com você nunca vai descobrir isso. Não vai dar nada. E eu tenho certeza que se eu continuar aqui citando vários exemplos, em algum momento eu vou encontrar alguma situação em que Satanás te enganou e você caiu na dele. Eu acreditei! E Satanás fez a mesma coisa com Eva.
Primeiro, a verdade bagunçada. Depois, a ideia maior de, você vai ser que nem Deus, porque você vai conhecer tudo sobre o bem e o mal. E aí você tem na sua Bíblia os primeiros efeitos do pecado no mundo. Quando Adão e Eva comeram daquela fruta, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam pelados. E aí, depois disso, eles também perceberam que eles estavam com um probleminha com Deus. Tanto que quando ele veio no jardim, eles se esconderam no meio dos arbustos. E depois disso, ainda veio a sensação de querer tirar o seu da reta. Tanto que quando Deus perguntou para Adão o que aconteceu, ele falou, não sei de nada, foi Eva aí, me deu essa fruta, eu comi e ela não me falou nada. E aí quando Deus foi falar com Eva, não vamos disfarçar de mulher, você por favor faça de conta que é uma mulher, tá? Também não sei de nada não, é a cobra que me falou pra comer a fruta e eu acreditei nela e comi. E o pecado mal tinha entrado no planeta naquele momento. O que aconteceu com o passar dos anos? Tudo que a gente vê na sociedade atual. As mentiras, ganância, morte, traição, roubo. Mas justiça seja feita. Satanás não é 100% culpado disso não. Porque se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai perceber que Satanás só falou. Quem aceitou a ideia e pegou a fruta foram os seres humanos. E aí eu quero fazer uma outra observação muito importante de ser feita nesse momento. Você já parou para pensar que, de repente, grande parte dos problemas que estão acontecendo na sua vida podem ter sido causados por decisões suas? E que provavelmente você também tentou culpar outras pessoas por isso? Pensa na ideia. É isso aí, gente bonita. Infelizmente, muito do que a gente sofre é consequência das nossas escolhas. Porque Deus quer te dar as melhores coisas que Ele tem guardado. Mas se a gente escolhe fazer o errado, Ele não pode dar muita coisa pra gente. E por uma simples razão, uma bênção na mão de alguém que não está preparado deixa de ser bênção e vira um crime. Eu não vou entrar nesses detalhes nesse vídeo, porque o assunto desse vídeo é a criação. Mas saiba, muita coisa ruim aconteceu de lá pra cá. E infelizmente, muita coisa ruim ainda vai acontecer. E simplesmente porque Satanás continua falando com a gente. Ele continua lançando os argumentos dele. E nós estamos escolhendo ouvir ele. Então, talvez nesse momento seja interessante a gente rever nossos conceitos, rever nossas escolhas, rever nossas decisões e rever as consequências que cada uma dessas decisões e escolhas trouxe para cada um de nós e para quem nos cerca, porque às vezes a gente acaba afetando quem está à nossa volta também. E Deus quer restaurar o planeta. Isso você vê no livro do Apocalipse. Ele quer fazer o Jardim do Éden voltar a existir. E acredite em mim quando eu digo, Ele quer você lá. Mas de novo, é uma questão de escolha para você. O que mais eu aprendi na Bíblia? Você só vai saber no próximo vídeo.